Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 11 de agosto. O Supremo Tribunal Federal decide que partidos políticos têm autonomia para estabelecer a duração dos mandatos de dirigentes, mas devem assegurar a alternância de poder por meio de eleições periódicas. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro mantém cassação do mandato de vereador de Jairo Souza Santos Júnior, acusado de envolvimento na morte do enteado, o menino Henri Borel. Carta do presidente do TSE, ministro Edson Fachin, em favor da democracia e do processo eleitoral, é divulgada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ainda, no dia em que a TV Justiça completa 20 anos, uma reportagem especial mostra os desafios da emissora durante a pandemia para levar informação do judiciário ao cidadão brasileiro. O Supremo Tribunal Federal decidiu que partidos políticos têm autonomia para estabelecer a duração dos mandatos dos dirigentes, mas devem assegurar a alternância de poder por meio de eleições periódicas. A Corte também derrubou regra que admitia vigência de 8 anos para comissões provisórias, que são as representações temporárias dos partidos, até que haja a constituição regular de um diretório. A ação foi proposta pela Procuradoria-Geral da República contra dispositivos da Lei dos Partidos Políticos. Em relação à autonomia das legendas, para definir a duração dos mandatos dos membros dos órgãos partidários permanentes ou provisórios, o relator, ministro Ricardo Lewandowski, entendeu que a Lei dos Partidos Políticos permite a interpretação contrária à Constituição, já que autoriza a perpetuação dos mandatos. Para o ministro, a previsão de prazo de até 8 anos para a vigência das comissões provisórias também não é aceitável, porque nesse período podem ser realizadas eleições distintas em todo o país. Lewandowski ressaltou que as comissões provisórias normalmente são compostas por pessoas indicadas pela direção do partido, por vezes mediante sucessivas e intermináveis reconduções, e não eleitas pelos pares, e a permanência da pessoa no mesmo cargo por um longo período produz o efeito prático de minar a democracia interna. Por outro lado, foi declarada a constitucionalidade da anistia às cobranças, devoluções ou transferências ao Tesouro Nacional que tenham como causa doações ou contribuições feitas em anos anteriores por servidores públicos em cargos comissionados, desde que filiados a partido político. Lewandowski citou o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que diz que as verbas não têm natureza tributária nem integram o orçamento público, mas constituem medida judicial contra a prática de irregularidade no recebimento de recursos pelos partidos. A cassação do mandato de Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, foi mantida pela 7ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Jairinho teve um mandato de vereador cassado em junho de 2021 pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Ele está preso pela morte do enteado, o menino Henri Borel, de 4 anos, morto no dia 8 de março do ano passado. As investigações apontaram que o menino foi espancado. A defesa do ex-vereador argumentou que o processo foi movido por evidência e indícios, sem prova robusta ou direta da prática de crime, não sendo baseado em ação penal transitada em julgado. E por isso o advogado de Jairinho também pediu a anulação do decreto legislativo que declarou a perda de mandato. O pedido foi negado. A juíza responsável pelo caso afirmou que as alegações não mereciam ser aceitas porque o procedimento observou o contraditório e a ampla defesa. Ela também não acolheu a alegação de presunção de inocência para nulidade da decisão. Doutor Jairinho e a mãe de Henri foram denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em maio do ano passado por homicídio triplamente qualificado. Os dois também respondem por tortura e coação de testemunhas. Eles estão presos, aguardando julgamento. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a concessão de prisão domiciliar às mulheres com filhos de até 12 anos não depende de comprovação da necessidade de cuidados maternos, que é legalmente presumida.
As instâncias ordinárias indeferiram um pedido de substituir prisão em regime semiaberto por prisão-albergue domiciliar ao fundamento de que uma mulher com 3 filhos menores de 12 anos não teria comprovado ser indispensável para os cuidados dos filhos. No habeas corpus dirigido ao STJ, o relator ministro Sebastião Reis Júnior não conheceu do pedido, pois também entendeu que seria necessária a comprovação da necessidade dos cuidados maternos para a concessão do benefício. Contra a decisão monocrática do relator, foi interposto agravo, ao qual a 5ª turma, por maioria, deu provimento para conceder a ordem de ofício, considerando razões humanitárias e para garantir a proteção integral da criança. Para o ministro João Otávio de Noronha, cujo voto prevaleceu no julgamento, a imprescindibilidade da mãe ao cuidado dos filhos com até 12 anos é presumida. O ministro salientou que é cabível a concessão de prisão domiciliar a mulheres com filhos de até 12 anos incompletos, desde que o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos, e não haja situação excepcional que contraindique a medida. Já a 2ª turma do STJ decidiu que não há pagamento de indenização nos casos de alteração de contrato administrativo que tenha gerado despesas. Isso se aplica desde que haja consenso entre as partes. O caso julgado envolveu a construtora Queiroz Galvão e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. A construtora queria cobrar indenização por alegadas despesas indiretas geradas em razão das modificações contratuais. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a empresa consentiu validamente com o não pagamento de despesas que teriam surgido com a prorrogação do prazo de contrato firmado com a companhia de trens. No recurso especial ao STJ, a Queiroz Galvão alegou que ocorreram prorrogações e alterações no projeto e que, em alguns casos, não teria havido a correta contraprestação advinda de custos indiretos da obra. A empresa sustentou ainda que deveria ter sido utilizada a métrica prevista no negócio para a apuração do reequilíbrio contratual necessário e questionou a suficiência das provas produzidas durante o processo. Ao analisar o caso, a 2ª turma negou o provimento ao recurso especial. O relator, ministro Og Fernandes, explicou que a alegação de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, em razão do suposto aumento das despesas indiretas, não pode ser invocado pela empresa, que pleiteou indenizações relativas a ajustes que aceitou por sua liberalidade e conveniência. O ministro entendeu ainda que não ficou demonstrado durante a instrução probatória o alegado desequilíbrio econômico, de maneira que a modificação da orientação firmada pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do contrato e do acervo probatório dos autos, o que não é possível conforme determinam as súmulas 5 e 7 do STJ. A seguir, Justiça de Mato Grosso cria salas especiais para atender cidadão que não tem acesso à internet. Voltamos já. Chega de juridiquês. As pessoas têm que entenderem, saberem o que diz a justiça, o que dizem as leis, as coisas que mudam. O cidadão tem direito a esse conhecimento. E este é a grande interlocução feita pela TV Justiça. Traz a justiça perto do povo. Parabéns, parabéns pelos 20 anos que estão fazendo esse belíssimo trabalho. Este 11 de agosto foi marcado como um dia em defesa da democracia. Houve manifestações em várias cidades do país. A Faculdade de Direito da USP promoveu um evento para a leitura de uma carta pela garantia do Estado Democrático de Direito e do processo eleitoral. Já a Universidade Federal do Rio Grande do Sul divulgou uma carta escrita pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin. A data foi escolhida por marcar o aniversário da criação dos cursos de direito no país e coincide com a leitura de um manifesto em 1977 para denunciar a ditadura militar,
Durante o evento, a professora de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Roberta Baggio, leu uma carta do ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, que defende a democracia. Cumpre nesse passo reavivar a cidadania e reafirmar o compromisso democrático, evidenciando com energia os prejuízos sociais ocasionados por narrativas falsas, que poluem o espaço cívico e semeiam o conflito, drenando a tolerância, espaginando insegurança e, desse modo, minando a estabilidade política e o clima de normalidade das eleições nacionais. A carta diz que ao longo de quase um século, a Justiça Eleitoral tem assegurado a vontade do povo sem fraudes ou traumas sociais. A inexistência de fraudes é um dado observável, facilmente constatado, a partir da aplicação de procedimentos de conferência previstos em lei. Há, para tanto, ferramentas tecnológicas e jurídicas aptas à solução de dúvidas, pelo que não existem razões lógicas, éticas ou legais, para que se defenda com malabarismos argumentativos a falência do Estado constitucional, com a destituição pela força bruta do controle eleitoral atribuído às maiorias. Fachin finalizou a carta dizendo que preservar as eleições é preservar o cerne vital da agenda democrática. E nesse Dia do Advogado e dos cursos jurídicos, os mais de 1.500 cursos de direito oferecidos no país mostram que a carreira continua em alta. Mas atenção, quem é da área garante que para ter sucesso, o profissional precisa se adaptar às mudanças sociais e tecnológicas. No dia 11 deste mês foi comemorado o Dia dos Cursos Jurídicos, do Estudante de Direito, do Advogado e dos Magistrados, data que remete a 1827. Em 11 de agosto daquele ano, foram criadas as duas primeiras instituições de ensino do direito do país, a Faculdade do Largo de São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de Direito de Olinda. Neste período, o ensino jurídico passou por diversas reformas, com o intuito de adaptá-lo às novas demandas que foram surgindo ao longo dos anos. O direito, ele acompanha a sociedade tem que ser evoluída e ao evoluir o advogado tem que pleitear seus direitos quando é demandado, quando é buscado pelo seu cliente, conforme a realidade. E aí tem que mudar sempre. Nós temos aí tecnologia, nós temos realidades, nós temos uma Constituição de 1988 que ainda é nova frente à realidade social. Ela foi feita de tal forma que ela alcança realidades que ainda não foram discutidas. Então, tem que ter um aprimoramento, tem que ter uma evolução. O advogado e professor de direito, autor de vários livros da área, ressalta que ainda hoje as instituições de ensino devem ficar atentas às novidades que surgem para que o futuro profissional do direito seja cada vez mais qualificado. Hoje o advogado ele tem que se adaptar com uma realidade totalmente tecnológica, com um processo digital. Antes nós tínhamos um advogado que ia lá no fórum, buscava processo, cópia, papelada, ou seja, tinha prazo, tinha que enfrentar fila para protocolo e assim por diante. Com isso, com a modernidade do processo digital, o advogado ele teve que mudar. Hoje ele não precisa mais ir no fórum, ele não precisa buscar cópia do processo. O processo é digitalizado. Ele tem que saber lidar com audiências virtuais. Então o curso de direito tem que lidar com a tecnologia, tem que lidar com essa realidade além do contexto jurídico, além do contexto da demanda do próprio conflito. Segundo o Conselho Federal da OAB, o Brasil é o país com o maior número de advogados no mundo, mais de 1.300.000. Para atuar na profissão, após terminar os estudos, o bacharel em Direito precisa fazer o exame da OAB para atuar no mercado de trabalho. A tecnologia veio mesmo para ficar, para desburocratizar. Mas é importante garantir que todos sejam beneficiados. Pensando nisso, o Judiciário de Mato Grosso abriu um espaço com toda a estrutura para atender as pessoas que não têm acesso à internet e precisam, por exemplo, de participar de uma audiência virtual. A medida gera ainda economia, praticidade e inclusão. Que a internet está cada vez mais útil na vida da população não é mais novidade. Mas será que mesmo com tanta modernidade ainda existem pessoas desconectadas? A resposta é sim. Uma pesquisa realizada no Brasil apontou que as condições de acesso à internet no país ainda são muito desiguais. O estudo revelou que quase 36 milhões de pessoas estão desconectadas e outras 86 milhões não conseguem se conectar todos os dias, seja pela falta de condições de contratar o serviço, pela falta de um celular
ou tablet, por exemplo. E para facilitar o acesso à tecnologia aos excluídos digitais ou até mesmo a falta de conhecimento técnico para utilizá-la, o Poder Judiciário de Mato Grosso criou a Sala Passiva em todas as unidades judiciárias do estado. No Fórum de Cuiabá, o espaço já foi utilizado por mais de 400 pessoas desde a instalação. A Tamires é uma delas. Hoje meu dia está bem um pouquinho agitado, porém eu vim para uma audiência, de videoconferência, porque eu fui roubada, Então, para mim, isso aqui é um alívio e tanto, Se não tivesse isso aqui, como que a gente ia fazer, O indivíduo que é considerado excluído digitalmente, ele pode se dirigir diretamente aqui no fórum. Nós temos todos os aparatos tecnológicos necessários para uma boa prestação jurisdicional e atendimento na formação da prova. Nós temos computadores, nós temos câmeras, nós temos fone, nós temos fone de ouvido, nós temos microfone, nós temos interligação célere com a internet, ou seja, não há nenhum prejuízo para a prestação jurisdicional, para a formação da prova, com a utilização desse sistema à disposição da sociedade mato-grossense. A sala, que traz economia, agilidade e eficiência, pode ser utilizada não só pelas partes, mas também por advogados e toda a sociedade. Em Várzea Grande, a segunda maior comarca do estado, não é diferente. Mais de 300 pessoas já utilizaram o ambiente. A sala passiva ela nos propicia essa celeridade e economia processual, uma vez que o magistrado, o juízo, vamos dizer assim, de uma outra comarca que queira ouvir de forma virtual uma testemunha, uma vítima, essa testemunha ou vítima pode se deslocar até essa sala passiva, caso ela não tenha acesso à tecnologia, e daqui dessa sala o juízo desta outra comarca poderá ouvir e inquirir essa testemunha, ou seja, propiciando assim uma maior celeridade ao processo e ao desfecho como um todo. E no próximo bloco a gente fala sobre os 20 anos da TV Justiça e desafios da emissora, especialmente no período da pandemia. Voltamos em instantes. A TV Justiça é importante porque ela não funciona só como um simples canal na TV aberta. Ela é um canal jurídico que leva conteúdo relevante à casa da população brasileira. Ela apresenta em sua programação conteúdos não só para operadores do direito, mas como para a população em geral, trazendo e aproximando essa população do mundo jurídico, explicando e informando sobre decisões do Poder Judiciário. A TV Justiça é um ganho à população, pois possui esse sinal aberto e é gratuito, e leva conteúdo relevante do mundo jurídico à casa do cidadão brasileiro. Agora há pouco, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emanuel Pereira, entregou em Brasília a comenda da Ordem do Mérito do Judiciário do Trabalho. A comenda é concedida desde a década de 1970 para homenagear personalidades ou instituições pelo trabalho à sociedade e que contribuíram de algum modo com a justiça do trabalho ou outro setor do Poder Judiciário, Ministério Público ou da Advocacia. As indicações são feitas pelos ministros do TST e pelo Conselho da Ordem. Este ano, 59 personalidades e uma instituição foram homenageados em 5 categorias: Grão Colar, Gran Cruz, Grande Oficial, Comendador e Oficial. Entre as personalidades que receberam a comenda estão o ministro do STJ, Sebastião Reis Júnior, o presidente do Conselho Nacional da OAB, José Alberto Simonetti, a reitora da Universidade de Brasília, Márcia Abraão Moura, e como instituição, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pela atuação na área de tecnologia da informação, com o objetivo de melhorar o andamento de processos na Justiça do Trabalho. Desde o início do ano, nós colocamos no ar todo mês uma reportagem especial em comemoração ao aniversário da TV Justiça. Hoje, dia em que a emissora completa 20 anos, você vai ver que cerca de 6 em cada 10 brasileiros conhecem o canal e consideram a emissora importante para garantir transparência ao judiciário, um trabalho que ficou ainda mais evidente durante a pandemia da Covid-19. Março de 2020, imagens que chocaram o mundo. Uma doença perigosa, pouco se sabia sobre ela.
Os veículos de comunicação foram decisivos ao informar sobre o coronavírus. O jornalismo nunca foi tão importante. Era preciso levar à sociedade as informações sobre a doença e sobre o que as autoridades faziam para combatê-la. A TV Justiça não parou. Em escala de revezamento, equipe técnica e jornalistas fizeram plantões de apuração e transmissão. Parte no estúdio, parte em casa, os profissionais da emissora se ajustaram à realidade do momento. O desafio era comunicar as ações do Poder Judiciário em meio à crise em saúde pública. Por conta disso, o Supremo ele não parou. E nunca se julgou tanto, nunca chegou uma demanda tão grande como na pandemia, com decisões importantes, com plenário virtual, com uma série de decisões e a gente ali em cima do laço, propondo alternativas para continuar informando a população com qualidade e com conteúdo bem elaborado. As sessões do Supremo Tribunal Federal passaram a ser realizadas por videoconferência. Os julgamentos continuaram a ser transmitidos ao vivo pela TV Justiça. Durante a pandemia, o plenário virtual da Corte foi ampliado e possibilitou eficiência e clareza na divulgação dos trabalhos da Justiça. Isso permite uma maior reflexão por parte da sociedade, isso permite uma maior reflexão por parte do jornalista, a cobertura do julgamento ela é mais transparente, isso permite que, inclusive, os próprios ministros possam refletir a respeito das suas posições ao longo do próprio julgamento. A prioridade no início foi a programação ao vivo, sempre com fatos inéditos. Na internet, o número de acessos ao canal da TV Justiça no YouTube teve um salto no período. A gente percebeu isso por meio dos insights do YouTube, os valores que informam o que a população está enxergando, o que o internauta está buscando. Um dos nossos recordes de views nesse tempo foi o programa Especial Coronavírus, que era um programa ao vivo diário, que tratava de temas de interesse da população e que a gente percebeu que realmente era necessário, quanto mais informação, melhor. Pandemia, com certeza uma das palavras mais usadas nos dias de hoje. Testes para conhecer a dimensão de infectados e de como tem evoluído o novo coronavírus no Brasil. Durante o auge da pandemia, a TV Justiça também assumiu um papel importante na educação. Em parceria com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, passou a transmitir na programação teleaulas da rede pública de ensino. 460 mil alunos da capital do país puderam manter o aprendizado, mesmo com as escolas fechadas. E esse N ele tem que ser maior do que 0. A popularidade da emissora vem crescendo ao longo dos anos. A pesquisa Supremo Tribunal Federal e a Democracia no Brasil mostra o bom desempenho da TV Justiça no país. 56% dos entrevistados disseram conhecer o canal. 78% deles consideraram o trabalho feito aqui importante para garantir transparência e informação aos cidadãos. Em 2 anos de pandemia, a maneira de informar mudou. A tecnologia foi decisiva ao permitir o funcionamento da TV em um período delicado. A forma de fazer jornalismo se transformou, agora com mais interação. Entrevistados ao redor do país e do mundo, por exemplo, participam da programação por videochamada. Um legado que veio para ficar. É muito bacana porque democratiza. Você consegue conectar o Brasil, que é um país imenso. A gente está trazendo fontes maravilhosas que antes a gente não ia conseguir, não tinha como, por conta de toda a produção, toda a logística seria inviável. E agora a gente está, já vinha contando com fontes de peso, mas agora está ficando cada vez melhor. E para esses próximos 20 anos foi essencial repensar tudo, foi um momento mesmo de repensar toda essa nossa estrutura. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.